E aí, bora esculpir? Então, hoje eu vou trabalhar um pouco nessa escultura que eu estou fazendo aqui, tá? Que é um crânio. Eu tenho algumas peças que elas servem de referência para estudo. No momento eu tenho 4 peças, que é um olho, um nariz e uma boca. E aí eu estou fazendo esse crânio aqui porque a minha ideia vai ser reproduzir ele e quem quiser ter um crânio menor para usar de referência para fazer escultura, adquirir, tá? Porque um crânio de tamanho real é um pouco, tem um valor um pouco alto, certo? Então a minha ideia nesse crânio é fazer isso, né? Tornar mais acessível para a galera que quer ter uma peça com qualidade e tal, para referência. Certo? E aí aqui ele já está bem no estágio de finalização. Eu tinha começado esse crânio há um tempo atrás, certo? Tinha começado ele há um tempo atrás. E aí ele estava parado e tal, aqui no ateliê. E aí agora eu resolvi voltar para ele. Além dele, eu tenho também duas outras peças, que é um torso masculino e um feminino, tá? O masculino ele já está no estágio de finalização e o feminino ainda tem algumas coisas para acertar antes de ir para a finalização. E aí eu vou mostrar aqui também o processo, não sei se nessa semana, na semana seguinte, certo? Então bora lá, essa massa aqui, tá? Se você tá reparando que ela tem uma cor um pouco diferente, essa massa, se eu não me engano, ela é a C12, tá? Me corrija se eu estiver enganado. Mas ela é da Jim Clay, é uma massa que ela é mais dura, certo? É uma massa mais dura. E aí eu gosto de utilizar essas massas que são mais duras para esculturas menores e mais detalhadas, tá? Mas se eu estivesse fazendo esse crânio aqui num tamanho um pouquinho maior, eu já estaria usando uma plastilina mesmo, certo? Como eu estava explicando até na aula de ontem, tá? Se você está vendo esse vídeo um dia ou no mesmo dia depois que eu coloquei ele no ar, eu estava explicando numa das aulas dessa semana que massas mais duras, elas são melhores para peças menores, tá? Se você for fazer uma peça maior e quiser utilizar uma massa mais dura, dá para fazer, certo? Só que imagina que você vai estar lutando, tá? Vai estar literalmente lutando contra uma resistência bem forte, tá? Cada vez que você vai utilizar a sua mão, você vai utilizar uma ferramenta, certo? Diferente de uma massa que seja mais mole, tá? Mas assim, galera, como eu sempre deixo bem claro nas minhas aulas, nos meus conteúdos, no fim das contas, a massa, quem vai determinar qual tipo de massa vai ser o artista, tá? Vai ser você. A minha maior sugestão é experimente o máximo de massas que você puder. Saiba que cada massa vai ter sua limitação, vai ter um lado pró, vai ter um contra, tá? Não existe massa perfeita para tudo, certo? Dependendo do trabalho que você vai fazer, utiliza um certo tipo de massa ao invés de outro, tá? Eu me baseio muito pelo trabalho que eu vou fazer, tipo, o tamanho, tá? Isso aqui é uma escultura menor, então eu vou utilizar uma massa mais dura, né? Para eu conseguir fazer mais detalhes aqui nessa escultura, tá? Ficou bem mais fácil do que fazer numa plastilina, numa massa mais mole, tá? E aí você tem que levar apenas isso em consideração quando você for escolher a sua massa, certo? Por exemplo, tem muitos escultores que odeiam o biscuit, mas tem artistas que fazem trabalhos incríveis no biscuit, tá? Ele vai ter ali suas características, seu ponto forte, seu ponto fraco, certo? Mas se você está começando, começa com a plastilina, começa com argila, vai aos poucos adaptando o material, utilizando um material que está mais acessível para você. Ó, aqui eu vou fazer no nariz. Utilize um material que está mais acessível para você. Não se limita, tá? Não cai na ilusão de que para uma escultura ser boa, o material tem que ser bom,
certo? Esculturas são feitas com argila retirada do solo desde que o mundo é mundo, tá? Esculturas incríveis que hoje a gente vê em livros, em museus como o Louvre. Elas foram primeiro feitas na argila, certo? E muitas dessas massas, elas não chegavam nem a ser limpas, tá? Os caras só tiravam a argila do solo e ia fazer a escultura, certo? Então não se prende a material, tá? Lógico, se você tiver um material melhor, vai facilitar mais a sua vida, né? Vai ser melhor. Mas alguém que tem uma habilidade já desenvolvida vai conseguir modelar em qualquer material, certo? Em qualquer material. Às vezes você vai precisar apenas, tá, de um tempinho para se adaptar. Faz ali alguns exercícios, faz um ou mais escultura, certo? Mas se você sabe modelar em uma massa, você vai conseguir modelar na outra, tá? Então, o foco aqui, o foco que você tem que ter, principalmente se você está começando agora e tal, é a sua habilidade, tá? É a sua habilidade. Esquece por um momento sobre ferramenta, esquece sobre massa, tá? Pra vocês terem uma ideia, isso há uns anos atrás, muitos anos atrás, no tempo do Orkut, naquelas comunidades que tinham aqueles grupos que tinham do Orkut, eu lembro que eu participava de um grupo de escultura e aí lá se tinha muito um debate sobre qual massa era a melhor, tá? E aí tinha gente que falava muito da Super Sculpey. Super Sculpey, se você não conhece, é a base de polímero, tá? É uma massa à base de polímero. E aí você consegue modelar nela como se fosse uma plastilina, tá? Uma massa que nem essa, que você adiciona e retira material. E aí depois que você termina a sua peça, você vai assar ela no forno, do fogão da sua casa mesmo, e ela seca, certo? Você pode utilizar arame, papel alumínio por dentro, da estrutura, né? Por exemplo, se você ver aqui, ó, tá vendo esse brilho? Isso aqui é papel alumínio. Nessa outra massa você pode usar isso também. Então ela é uma massa que tem, na questão assim de possibilidades, tá? Do que você pode fazer como escultor, ela tem várias vantagens, certo? A única desvantagem dela, na época, tá? Hoje existem até fabricantes nacionais, acho que é PV Clay, se eu não me engano, o nome. E na época, tá? Há muitos anos atrás, a grande desvantagem dela é porque você não encontrava ela no Brasil. Era muito difícil encontrar ela no Brasil. E para comprar você gastava muita grana, tá? Era muito caro. Na época era o material mais caro que se tinha. E aí eu lembro que nessa comunidade tava uma discussão lá sobre qual era o melhor material e todo mundo falando da Super Sculpey, todo mundo falando que não dava para utilizar outros materiais, por isso que lá fora o pessoal fazia escultura melhor e tal. E aí chegou um cara, tá? Eu nem sei se ele ainda faz escultura, certo? Mas o nome desse artista era Olinto Tahara. Acho que era esse o nome. E o cara, velho, ele fazia umas esculturas. Ele fazia caricatura, ele fazia anime, tá? E ele utilizava Durepox, massa plástica, pedaço de lata de alumínio, certo? Materiais que você encontra em qualquer depósito de construção. Qualquer depósito de construção. Deixa eu ajeitar só aqui a luz aqui, pronto. Em qualquer depósito de construção. E o nível, galera, o nível de acabamento, o nível de qualidade, de perfeição que esse cara conseguia, era surreal, surreal. Ele fazia as capas das figuras de anime com lata, ele fazia ela com lata, a estrutura que ia suportar, e aí depois colocava Durepox por cima, uma camada bem fininha. Ficava uma coisa assim perfeita, perfeita mesmo. Eu lembro muito assim, quando eu conheci o trabalho dele, me espantou muito pela qualidade que ele conseguia, sabe? E aí, quando eu descobri que ele fazia com esse material, eu fiquei mais espantado ainda. Porque foi aí que quebrou essa crença que eu também tinha de que o material ia fazer muita diferença no resultado final. E aí ele foi e respondeu lá no grupo, né, que o material,
ele não era porque o material era bom que a escultura iria sair boa, e isso dependia da habilidade do escultor, né, de quem estivesse usando. E ele ainda falou outra coisa que me ajudou muito na época, porque eu não tinha condição de comprar material caro, né? E ele falou assim, que muitas vezes você tendo um material caro, ele mais vai te atrapalhar do que te ajudar. Pelo simples fato de que se você investe muita grana no material, você não tem muita habilidade desenvolvida, não tem muita confiança no seu trabalho, você vai ficar com receio de desperdiçar aquela massa, tá? Isso já aconteceu comigo quando eu peguei pela primeira vez uma caixa de Super Sculpey. E aí você fica com medo de fazer a sua escultura e não conseguir o resultado que você quer. E aí você paralisa. Sendo que a única coisa que você tinha que fazer para evoluir seu trabalho é fazer escultura. Não importa qual material, é fazer escultura. O melhor material é o que tem aí mais próximo de você. Se é argila, o melhor material para você vai ser argila. Se você tem condição de investir numa plastilina, que uma plastilina é R$ 50 o quilo, você pode reaproveitar e tal. O melhor material para você é a plastilina. Se você falar, cara, eu não tenho dinheiro para comprar nada, nada, eu quero começar hoje. Vai numa olaria, compra um barro de R$ 1, procura um local que tenha barro no chão, pega o barro do chão, tá? Eu tenho uma aluna de um dos meus cursos online que ela faz escultura com um barro que ela pega no chão da casa do avô dela. Ela vai lá com a enxada, pega o barro, leva para casa e faz a escultura, tá? E na época, isso foi ano passado, ano retrasado, quando ela se inscreveu no curso, nem mesa ela tinha, ela fazia a escultura dela no chão. Ela fazia a escultura dela no chão, tá? Então você tem que aceitar, tá? Momentaneamente, a condição que você tem, certo? Você não pode investir no material caro e trabalhar com o que tem. Grandes escultores, tem um filme que é da Camille Claudet e logo no começo do filme passa ela no ateliê que ela tinha, ela fazendo uma escultura lá e tal, ela passava dias fazendo escultura, a ponto de a família dela ir buscar ela no ateliê, dizer que ela tinha uma doença chamada de a loucura do barro. E aí ela saía pelas ruas de Paris, onde tinham construções, com uma maleta de madeira, e aí ela entrava num buraco de alguma escavação que estivessem fazendo lá para construir alguma coisa, um alicerce de um imóvel, por exemplo, e cavava lá, na parte que tinha barro, pegava o barro, colocava na mala dela de madeira e voltava para o ateliê dela e continuava a escultura dela. Então você tem esculturas que estão aí em museu, esculturas famosas, esculturas que estão em livros, tá? Esculturas que mudaram a história da arte, tá? Na parte da escultura, que a galera fazia com barro que se pegava na rua, entendeu? Então, o ponto é, o material, qual material que você vai usar, é o que menos importa, é o que menos importa, tá? Usa o material que você tem, certo? E faz escultura, tá, galera? Faz escultura, pratica, tá? Tava até falando na live de ontem que eu posso explicar todo o conceito para se fazer uma escultura, todas as técnicas que eu uso e tal, mas se você não fizer, no fim das contas, você só vai estar perdendo o seu tempo e o meu, tá? O meu nem tanto, porque eu vou estar esculpindo e explicando, e quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, tá? Essa é até uma das razões de eu ser professor. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo maneiras diferentes de chegar naquele resultado, tá? Tô sempre praticando. E aí, se você puder sair com o ensinamento aqui desse vídeo hoje, usa o material que você tiver, tá? Compra o material que tá mais fácil para você. Não se limita a material. Quando eu comecei, galera, não tinha tantos fabricantes de massa. E eu também não tinha dinheiro, né? Mal eu tinha dinheiro para pagar o curso que eu estava fazendo. E aí, qual foi a minha solução? Eu ia em lojas de material escolar e comprava a massinha de modelar
infantil. Só que lá nessa papelaria que eu comprava, que era uma distribuidora de material escolar, eles tinham algumas caixas que era em apenas uma cor, tá? E aí eu conseguia comprar alguns quilos de massa comprando várias caixas, sem precisar comprar a massa colorida e ter que misturar tudo ali na mão, certo? Só que na época que eu fui só tinha duas cores. Uma era a branca e a outra era uma marrom, só que era um marrom muito escuro, não era um marrom que nem esse. Era um marrom quase que preto. Então eu não conseguia ver muito do que eu estava fazendo na escultura, certo? Só que aí na primeira vez que eu comprei só tinha branco, então eu comprei várias caixas de branco. Acho que eu saí de lá com uns 5 quilos de massa, tá? Comprei várias caixas, porque cada caixa, acho que não tinha nem 500 gramas em cada caixa, então eu comprei praticamente todas que tinha lá. Só que era o material que eu tinha. E você fazer escultura com uma massa que ela é branca, ela reflete muito a luz, reflete muito. E aí, consequentemente, os seus olhos, ele vai cansar mais rápido. Ele vai cansar mais rápido, tá? Então vai ser mais cansativo esse processo. Só que eu tava tão no desejo, tá? Na fissura mesmo de, de, de praticar, de produzir, que eu utilizava a massa branca e eu fazia o processo de fazer minha escultura, terminava, tirava foto, mandava para quem eu podia e que eu considerava ser um escultor melhor do que eu, para me dar feedback, via o que fazia sentido, corrigia, tirava foto e aí desmanchava, tá? Porque na época eu tanto não tinha material, como eu não sabia fazer molde, e na época eu morava com a minha mãe, eu não tinha espaço para guardar muita escultura e tal, então eu não podia manter a bagunça que um ateliê de escultura com várias esculturas faz. Então eu pegava e desmanchava as esculturas, depois que eu tirava foto, fazia correção e começava outra escultura, certo? Então esse foi o meu processo nos meus primeiros anos, tá? 2011 para 2012, ele foi todo assim o processo, todo assim. Fazia minha escultura, desmanchava, fazia minha escultura, desmanchava, né? Tirava foto e tal. E aí eu produzia que nem um louco, assim. Eu nunca encontrei ninguém que durante um tempo, assim, eu passei uns 3 anos da minha vida, assim, tivesse produzido tanta escultura, tá? Tivesse produzido tanta escultura. Isso é até uma das frustrações que eu tenho hoje, de que hoje que eu tenho material, tenho tempo, tenho recurso, tenho um ajudante, tá? Tenho pessoas que trabalham comigo. Se eu precisar contratar pessoas, eu consigo contratar pessoas para fazer mais peças e tal. Só que hoje eu não produzo na mesma quantidade, na mesma obsessão que eu produzia antigamente, tá? E até porque hoje eu tenho mais responsabilidades e tal. Na época eu podia não trabalhar, não pagar a conta, que eu morava com os meus pais, e gastar só o essencial, né? Hoje não, hoje eu preciso pagar a conta e tal, que nem todo mundo. E, e eu tenho que conciliar essa minha produção autoral com o trabalho que eu tenho que fazer, né, durante o dia. Mas assim, hoje para mim, apesar de não ter a mesma obsessão, eu produzo e estudo de forma mais consciente, de forma mais inteligente, tá? Porque você também só produzir por produzir, você fica rápido, mas sem perceber você vai acumulando muitos erros, certo? A gente tá aqui, ó. Como ele não vai ser um crânio de verdade, tá? Essas partes que são as cavidades, eu só preciso deixar, ó, a ideia, tá? Só vou dar a ideia de que tem um buraco aqui, tá? Por exemplo, aqui eu não vou precisar fazer um buraco, porque quando bater a luz, ó, tá vendo? Vai parecer que tem uma cavidade, certo? Então vou tirar aqui também, ó. Então assim, galera, se você puder pegar uma mensagem desse vídeo o material não importa, tá?
O que importa é você usar de verdade o material que você tem acesso, tá? Trabalhar com o que tem, dedicar um tempo e seguir um método passo a passo, tá? Isso é para mim, acho que hoje é o principal. Você seguir um método para você acelerar, certo? Você acelerar o seu progresso, tá? E o principal, evitar a frustração e possíveis desistências na sua caminhada, né? Na sua jornada para fazer esculturas realistas, tá? Porque, infelizmente, quando você não tem um método definido para fazer suas esculturas, é muito fácil você se frustrar e é muito fácil, galera, você, infelizmente, desistir, tá? Eu hoje tenho muitos alunos que eles já faziam escultura e aí eles têm acesso ao meu canal no YouTube, em alguma live que eu tô fazendo, em algum conteúdo no Instagram. E aí o cara vê, entende que tem um método para fazer escultura. Não é só pegar massa, sair jogando massa para cima, tirando massa. E aí ele tem de volta, né? Passa a ter de novo a confiança que ele precisa ter nele para fazer, para praticar. E aí muitos se inscrevem nos cursos, outros continuam por um tempo seguindo conteúdo gratuito, mas depois vão para algum treinamento meu, online ou presencial. E aí a galera vai e me fala, né? Tipo, pô, cara, eu tava há um tempo parado e tal, tava frustrado, eu não conseguia fazer e tal. E aí depois que eu vi teu conteúdo, eu fiquei mais confiante e aí eu resolvi voltar, tá? Então esse é um perigo que você corre se você não tem um método para seguir, certo? Tá bom? Fazendo os ajustes aqui. Aqui, ó, eu vou colocar uma base nele, vou fazer uma basezinha nele aqui, para ele não ficar assim solto, certo? É isso. Eu vou mostrar o processo dele, eu vou aplicar solvente, coisa que geralmente eu não faço. Mas eu vou mostrar para você como é que eu faço isso, porque se eu quero uma superfície mais delicada. E é isso. Bora esculpir.